Jesse Pinkman é um personagem construído graças à qualidade do ator Aaron Paul. Como eu já disse nessa série, esse personagem tinha apenas uma função narrativa em Breaking Bad: colocar o Walter White em contato direto com o mundo do crime, depois ele seria morto e serviria apenas como um gatilho para que o Walter buscasse vingança. Mas, entre a produção do episódio piloto e a continuação dos outros episódios da série, existia um tempo para que eles tivessem a autorização para seguir com o projeto. Esse tempo foi suficiente para o Vince Gilligan perceber que tinha em mãos uma oportunidade que não era visível no roteiro: a relação do Walter White com o extremo oposto em todos os sentidos. Idade, personalidade, objetivos dentro da série. A única coisa que os unia era a produção da droga. Pelo menos inicialmente. Por mais inserido no mundo do crime que o Jesse possa parecer estar no começo da série, rapidamente nós percebemos que ele é apenas uma criança brincando de ser o bandido. Ele tem uma família estabilizada e o seu maior problema até então é o vício nas drogas. Mas um problema ainda maior acontece quando o Walter White entra na sua vida. E essa era uma oportunidade muito mais rica de ser explorada pelos roteiristas. Ao invés de focar apenas no núcleo da vida do Walter White, eles criaram um novo caminho com o Jesse Pinkman. E por mais que eles estejam seguindo o mesmo caminho teoricamente, as reações são completamente diferentes. Se você se apaixonou pela profundidade desse personagem ao longo de cada temporada, da sua evolução, saiba que esse é um resultado do talento do Aaron Paul. O Aaron Paul tem uma história menos complexa do que a do Bryan Cranston. Ele cresceu com seu pai e mãe sempre apoiando o seu sonho de se tornar ator. Ele se formou com antecedência no colegial para ir com 17 anos para Los Angeles tentar a sua carreira como ator. E foi só com 29 anos de idade que o Aaron Paul viu o primeiro episódio de Breaking Bad indo ao ar. E é claro, ele não fazia a menor ideia de como a sua vida mudaria. O que ele e o Bryan Cranston têm em comum é como eles levam a carreira como atores. O Aaron, desde muito novo, sabia que queria isso e nunca desviou seu foco do objetivo, mesmo fazendo diversos projetos que ele não se orgulhava. No fim das contas, tudo o que eles queriam era estar trabalhando como atores. Essa já é uma conquista muito difícil e eles sempre souberam valorizar isso. Até, é claro, que o projeto de Breaking Bad apareceu. E assim como o Bryan, o Aaron também participou de um episódio que o Vince Gilligan tinha escrito em Arquivo X, mas ele precisou fazer testes para pegar o papel. Hoje, ele escolhe todos os seus projetos e decidiu reviver o personagem do Jesse Pinkman no novo filme El Camino, escrito e dirigido pelo Vince Gilligan. E se você já assistiu a série, sabe que esse era o único personagem que não teve um encerramento tão definido. E ali estava a abertura para essa produção. E se você ainda não viu a série, eu não recomendo que você assista essa série de vídeos que eu estou fazendo aqui. Afinal de contas, a ideia é aprofundar tudo aquilo que nós vimos naquela obra. Então, a melhor experiência é que vocês assistam a série primeiro. Mas agora vamos para a evolução do personagem. O Jesse Pinkman no começo é completamente diferente no final, já que essa é uma série onde todos mudam bruscamente. Mas ao contrário do Walter White, a sua transformação é indesejada e muitas vezes traumática. Desde a primeira temporada, o Jesse é o personagem que sofre as mais violentas consequências dos seus atos. Ele perde tudo depois que cruza o seu caminho com Heisenberg. O Jesse é um personagem reativo e ele tem fundamentos da sua personalidade que guiam as suas tomadas de decisão. Mas, por muito tempo, as suas decisões estão fora do controle. Isso porque o personagem é manipulado durante toda a série praticamente. E assim como todos os outros, o Jesse é envolvido pelas mentiras do Walter White desde o começo, e existem alguns pontos da sua personalidade que acabam criando uma conexão mais profunda do público com ele. O primeiro, ele é muito sozinho desde o começo. Mesmo no início da sua relação com Walter White, o Jesse já estava afastado da sua família graças ao seu vício com as drogas, e os seus amigos só estavam por perto porque eles tinham interesse nas drogas que o Jesse tinha acesso. Então, ele não tinha nenhuma amizade verdadeira, nenhuma relação com que ele pudesse contar. Segundo, o Jesse se importa com as pessoas. Ele cuidou da sua tia com câncer, não entregou o irmão mais novo fumando maconha, mesmo que isso fizesse com seus pais se afastassem dele em definitivo. E talvez um dos pontos mais importantes do personagem ao longo da série é que ele ama crianças.
Ele tenta proteger a inocência delas e em diversos momentos da série isso é usado como uma arma contra ele. Isso faz com que a gente crie uma empatia muito grande pelo Jesse. Afinal de contas, ele é um humano. Ele faz escolhas ruins? Sim, mas a sua humanidade sempre está sendo levantada na série. O Jesse Pinkman começa com a pose de um traficante, mas acaba sendo desconstruído em um garoto perdido, solitário, que acaba virando sócio do Walter White, que, como todos nós sabemos, é uma bomba relógio. Nós vemos o personagem passando por todas as situações que levariam uma pessoa a ter um colapso nervoso. Ele tem a sua casa destruída, quase morre sendo espancado por um traficante, e esses eventos fortalecem o personagem de uma forma ou de outra, que vai amadurecendo nas 2 primeiras temporadas uma grande influência do Walter White. Ele cresce, mas está sempre muito próximo de cair, sempre com a dor ao seu lado, e ele vai ficando cada vez mais melancólico e sombrio com isso. O grande momento da transformação do Jesse não acontece nos crimes que ele comete com o Walter, afinal de contas, de uma forma ou de outra, ele tem que lidar com as consequências das suas escolhas no crime, mas a real transformação se dá com o mesmo acontecimento que crava a mudança do Walter White em Heisenberg, a morte da Jane. Quando o Jesse começa a sua relação com a Jane, de certa forma as coisas começam a funcionar muito bem para o personagem dentro da série. Os negócios vão bem e ele vê em Jane a possibilidade de um futuro. O único problema é que os dois são viciados em drogas e acabam se tornando perigosos um para o outro. Depois do Walter deixar a Jane morrer de overdose, o Jesse sofre o grande trauma. Ele acorda e vê a pessoa que ama morta. E ele carrega o sentimento de culpa a série toda, e isso corrói a personalidade do personagem. Ele entra em uma profunda depressão e só não morre porque o Walter White não permite. Isso porque ele precisa do Jesse. Porque o Jesse é um personagem leal. A série inteira é demonstrado como ele tem a lealdade pelo Walter White. Inclusive tem uma cena muito marcante em que o Mike diz: "Você é um bom garoto, um garoto leal, pena que a sua lealdade é para a pessoa errada." E depois desse acontecimento, o Jesse Pinkman aceita quem ele é. Ele se vê como uma pessoa ruim, aceitando as consequências por seus atos e perdendo aquela leveza inicial que o personagem tinha. Ele mergulha de cabeça nos negócios e inclusive acaba até entrando em conflito com o Walter. Mas se tem uma coisa que aprendemos com o personagem em Breaking Bad, é que ele sempre sofre as consequências dos atos de uma forma muito mais pesada, seja fisicamente ou até mentalmente. Ao contrário do Walter, que vai se adaptando ao longo das temporadas, como eu disse no vídeo sobre ele. Ele vai aceitando e até mesmo apreciando tudo que eles fazem. Já o Jesse vai mergulhando cada vez mais em sua solidão, no arrependimento e no vazio. O personagem está em constante tentativa de fuga da sua realidade. É como se ele estivesse no meio de um furacão, de uma força da natureza que é o Heisenberg, e nem ao menos soubesse onde estava. Ele não tem objetivos, ele não sabe o que quer, ele está completamente perdido, mas mesmo assim consegue com o tempo se reconectar com uma família. Só que como ele entende a sua própria natureza, acaba se afastando, mesmo que isso não seja o suficiente ao longo da série. O criador de Breaking Bad, o Vince Gilligan, fala que o Jesse é o personagem que passa por absolutamente todos os níveis possíveis de dor ao longo das temporadas. Eles encontram todas as formas de punir aquele personagem, que ia ficando cada vez mais interessante com o sofrimento. Ele se torna tão imprevisível quanto o Walter, e por motivos completamente diferentes. O seu arco se completa dentro da série de uma forma ainda mais brutal. O Jesse descobre o quão longe o Walter poderia ir para manipulá-lo e se entrega. Ele quer se livrar daquela realidade. Ele quer se livrar do universo que o Heisenberg criou à sua volta. Mas isso é impossível, como nós sabemos. E como golpe final dos roteiristas, nós vemos o Jesse Pinkman como escravo dos nazistas. Ele, que ficou tão bom quanto o Heisenberg, que quase comandou o laboratório do Gus sozinho, mas foi manipulado mais uma vez pelo Walter a afundar ainda mais na escuridão dos seus atos, matando. Agora ele estava preso não só mentalmente, mas literalmente. Talvez uma das cenas mais tristes, chocantes e bem interpretadas pelo Aaron Paul na série foi quando mataram a mulher que ele amava, mãe de um garoto que ele protegia. O Jesse está completamente preso até que o Walter White o salva por acaso. O Jesse foi levado muitas vezes pelo próprio Walter a se sentir culpado por coisas que não fez. Ele é levado a extremos o tempo todo e, no fim da série, está completamente preso até que o grande Walter White o salva, só que por acaso. Afinal, esse não era o seu plano. Na sequência final da série, Walter não sabia que o Jesse era um escravo até ver o que tinham feito com ele. Na verdade, o que o Walter queria até então era o Jesse morto. Só que ele vê o resultado das suas escolhas no Jesse, completamente torturado. A cena final entre os dois é maravilhosa
famosa, mas o que realmente me marcou, e talvez seja uma das cenas mais bonitas da série, é quando o Jesse acelera com toda a força do mundo para sua liberdade na escuridão. O corte do seu grito pro Walter é puro cinema. Em uma série onde todos os finais estavam amarrados, o Vince Gilligan dava ao Jesse um final rumo ao desconhecido. Caberia a nós como público definir o que aconteceria com ele. E eu aposto que todos achavam que ele tinha sofrido o suficiente. Afinal, o Jesse Pinkman é um personagem com grande sensibilidade. Ao contrário do Walter, ele não perde a sua humanidade. E exatamente por isso sofre tanto com o caminho que tomou. Agora, nós vamos presenciar no filme El Camino a escolha do criador da série para o final do Jesse. O que me faz ter uma mistura de expectativa com medo. Afinal, esse personagem tão bem construído tinha tido um último momento perfeito dentro de Breaking Bad. E eu quero saber de vocês, depois que assistiram El Camino, o que vocês acharam desse filme? Valeu a pena ou era melhor ter terminado a história do Jesse no final de Breaking Bad?